Olá, olá, boa tarde. Ainda não acabámos o nosso livro O Caminho para a Esperança. Falta pouco. O tempo também não tem sido muito e eu não tenho conseguido vir aqui ao canal, mas está quase a acabar. Estamos no 11º capítulo e hoje vamos falar do privilégio de falar com Deus. Deus fala-nos através da natureza, da revelação, da sua providência e da influência do seu Espírito. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo, não que seja necessário para que Deus saiba o que somos, mas a fim de nos capacitar a recebê-lo. A oração não nos traz Deus do alto até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus esteve na terra, Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele instruiu-os a apresentar as suas necessidades diárias diante de Deus e a lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que Ele lhes deu de que suas orações seriam ouvidas é uma certeza também para nós. O nosso Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, pois tornou-se um suplicante, pedindo ao Pai novas provisões de força para que pudéssemos sair fortalecidos para o dever e as provas. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão nas nossas doenças. Como nós em tudo foi tentado, mas como não tinha pecado, a sua natureza recuava perante o mal. Ele suportou lutas e tortura de alma num mundo de pecado. A sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Ele encontrou conforto e alegria na comunhão com o seu Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu necessidade de orar, quanto mais não deviam ser seres mortais, fracos, pecadores, sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Verdade. Se Jesus orou ao Pai, manhã, à noite, à tarde, ao fim do dia, por vezes mostrava aos discípulos como é que é orar e mostra-nos hoje com tudo o que deixou para nós. Se ele era um ser santo, ou é um ser santo, sem pecado, e orava, e nós somos seres pecaminosos em tudo, nas palavras, nas ações, nos atos, e não precisamos de orar, precisamos muito mais. Precisamos nos sentir perto de Deus para que nada nos aconteça de mal. Não quer dizer que ao estar ao lado de Deus não te possa acontecer, mas a forma como tu vês a vida e encaras a tua vida é diferente. Por isso é que a oração é tão importante. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. As tentações, segredadas pelo inimigo, seduzem-nos a pecar, e tudo isto porque eles não fazem uso dos privilégios de Deus lhe têm dado no encontro divino da oração. Porque são os filhos e as filhas de Deus tão relutantes em orar, quando a oração é a chave da mão da fé para abrir o armazém do céu, onde estão entesourados os ilimitados recursos da omnipotência. Sem oração incessante e vigilância diligente, estamos em perigo de nos tornarmos cada vez mais descuidados e de desviarmos do caminho certo. O adversário busca constantemente obstruir o caminho para o trono da graça, para que nós não possamos, mediante súplica fervorosa e fé, obter graça e poder para resistir à tentação. Ou seja, o nosso inimigo está sempre, não precisas de orar, mas porquê? Tens isto para fazer, tens aquilo para fazer. Ou seja, quando nós queremos estar com Deus, nós temos que ter ponto assente. Eu quero estar com Deus, eu quero falar com Deus e eu vou falar com Deus. Naquele momento, tudo te acontece. É o teu filho que te chama, é a televisão que se estraga, é o cão que não se cala, é a gata que também não se cala, tudo. Mas tu sabes, ponto assente, que vai estar com Jesus. E quanto mais nós somos fervorosos em estar com Jesus, menos a tentação nos atenta. E isso é que é importante. A oração, isto já li, diz assim: se acariciarmos a maldade do nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado conhecido, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração do coração penitente e contrito é sempre ouvida. Quando todos os males conhecidos forem corrigidos, podemos crer que Deus ouvirá as nossas petições.
Os nossos próprios méritos nunca nos recomendarão ao favor de Deus. É a dignidade de Jesus que nos salvará, o seu sangue que nos purificará. Todavia, temos uma obra a fazer cumprindo com as condições de aceitação. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus disse aos seus discípulos: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Cremos nós na sua palavra? Isto é uma pergunta para todos nós. Será que em toda a minha vida eu vou crer em Deus? Será que quando eu tenho um problema grave eu vou-me pôr de costas para Deus e vou dizer: não tenho nada a ver contigo, eu não sei quem tu és porque não me estás a ajudar agora? Tem que ser em todos os momentos da nossa vida, não é só nas coisas boas que nós temos que dizer: obrigada Deus, gosto muito de ti, vou estar sempre ao pé de ti. Principalmente na maldade, principalmente naquilo que nós sentimos, nos sentimentos maus e tal, nas angústias, aí é que temos que estar ao pé de Deus. E aí é que temos que dizer: não, tu estás aqui, eu sei que tu queres o melhor para mim, eu confio e eu sei que tu vais me ajudar, mas deixar que Deus atue. Isso é que é importante. Se nos aconselharmos com as nossas dúvidas e temores, ou tentarmos solucionar tudo o que não podemos ver claramente antes de termos fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Mas se formos a Deus, sentindo-nos impotentes e dependentes como somos na verdade, e com humildade e confiança, tornarmos conhecidas as nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo na criação e que governa tudo pela sua vontade e palavra, Ele pode e quer atender ao nosso pedido e fará brilhar luz no nosso coração mediante a oração sincera. Somos colocados em união com a mente do infinito. Podemos não ter evidência alguma notável na ocasião de que a face do nosso Redentor está virada para nós com compaixão e amor, mas isto é assim mesmo. Podemos não sentir o seu toque visível, mas a sua mão está sobre nós com amor e ternura. Amém por este magnífico Deus, pela misericórdia que Ele nos dá. Quando as nossas orações parecem não ser respondidas, devemos apegar-nos à promessa, pois o tempo da resposta virá certamente e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Verdade, temos aqui um livro espetacular em que eu vos estou só a dar um resumo para que vocês possam ter vontade de ler isto. Foi oferta, por isso em qualquer igreja vocês vão conseguir este livro. Isto é um livro magnífico para nós compreendermos. Se pensássemos em Deus tão frequentemente como temos evidência do seu cuidado por nós, mantê-lo-íamos sempre nos nossos pensamentos e deleitaria-nos em falar dele e louvá-lo. Nós falamos de coisas temporais porque temos interesse nelas, falamos dos nossos amigos porque os amamos. As nossas alegrias e tristezas estão ligadas com eles. Todavia, temos razão infinitamente maior para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres. Deveria ser a coisa mais natural no mundo colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos, falar da sua bondade e testificar do seu poder. É verdade. Em cada conversa que nós temos com uma patroa, com um amigo, com o pai, com a mãe, devia ser Deus que nós devíamos falar em primeiro lugar, do que Deus fez na nossa vida, do que Deus está a fazer na nossa vida ou fará, da vida eterna que nós havemos ter com Jesus um dia no céu, da nossa vida íntima que nós passamos e que somos mensageiros de Deus ao próximo. Tudo isso devia ser. E para vos acabar, diz: o coração pode chegar mais perto do céu através do louvor. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes do alto. E ao expressarmos a nossa gratidão, estamos a aproximar-nos do culto das hostes celestiais. Aquele que oferece louvor glorifica a Deus. Salmos, capítulo 50, versículo 23. Vamos, pois, com reverência e alegria perante o nosso Criador, com a ação de graças e voz de melodia. Isaías, capítulo 51, versículo 3. Que Deus possa habitar em cada coração que
está a ouvir este vídeo, que Deus possa vos confortar e que acima de tudo vocês nunca se desviem de Deus. Amém.